Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas essa é a nossa primeira aula de Sociologia do segundo trimestre. Tudo bem? Então peguem aí seu caderno de Sociologia, marquem segundo trimestre bem grande e marquem aí, o tema do segundo trimestre é Trabalho, Ideologia e Sociedade. A aula 1 tem como tema o utilitarismo de John Stuart Mill. Tudo bem? É importante a gente prestar bastante atenção nesse começo, compreender o que é utilitarismo, é um tema importantíssimo para o seu Enem, para o seu vestibular. Vai ter no finalzinho aqui um vídeo que eu coloquei para uma questão que caiu. Nossa, deixa eu ver lá, não me lembro qual foi a prova. Caiu na Unesp em 2014, certo? Sobre esse tema que eu vou explicar aqui para vocês, tá? E no Enem também já caiu algumas vezes também esse autor, o John Stuart Mill. Quando não cai ele, cai o Jeremy Bentham, que também é o autor do utilitarismo, e os dois, enfim, têm bastante ideias parecidas. Você entendeu um, você entende o outro também, do jeito que eu vou explicar aqui. Então, o utilitarismo de Stuart Mill. Olha só, para a gente poder começar, eu quero começar com essa frase aqui do Stuart Mill. As ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade, erradas na medida em que tendem a promover o reverso da felicidade. Bom, aqui aparecem algumas palavras que vão aparecer o tempo todo aqui da teoria dos dois, né, do utilitarismo. A ideia principal aí, que aparece nos dois momentos dessa frase, é a palavra felicidade. Bom, o utilitarismo é uma corrente de pensamento inglesa e nós podemos resumi-la, né? Alguns teóricos colocam ela ao lado, inclusive, né, o próprio John Stuart Mill coloca, né, como sendo um pensamento da linha hedonista, que coloca o prazer como algo principal. Nós já vimos essa palavra hedonismo lá no segundo ano de ensino médio, na aula de filosofia, quando nós estudamos os estoicos e o Epicuro, né, no tema da felicidade. E só para vocês perceberem, né, a palavra felicidade ela aparece duas vezes nessa frase. E quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de como que o ser humano alcança a felicidade, que de certa forma é através do prazer, né? Eu sei que a palavra prazer ela parece um pouco suja e tal, mas não se preocupem com isso, né? É o prazer no sentido de bem-estar do ser humano, né? Ou seja, um prazer não só físico, mas um prazer do estado de consciência, né? De estar bem, né? A felicidade humana ela passa por esse estado de consciência de estar bem. Isso é prazer. Então, olha só, as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade. Então, as ações são corretas na medida em que tendem a promover o maior prazer. É isso que a gente está entendendo. E erradas na medida em que tendem a promover o desprazer, né? Ou seja, o reverso da felicidade. Poxa, então os caras são hedonistas mesmo, hein? É certo se eu alcanço o meu prazer, é errado se eu alcanço o meu desprazer, né? Se eu não alcanço o prazer, poxa, então deve ser um negócio bem bagunçado. Não, não interprete assim. É o contrário disso, na verdade. Vamos lá, entendendo devagar então. O utilitarismo é uma escola filosófica que nasceu no século XVIII, na Inglaterra. Ela estabelece a prática das ações de acordo com a sua utilidade, baseando-se para tal em preceitos éticos. Ou seja, é uma corrente de pensamento sobre ética, sobre como que nós devemos agir. E ela, por que a gente vê isso em sociologia? Porque ela tem uma relação íntima com muitas medidas sociais, com ações políticas que impactam na sociedade de forma direta, certo? Então, o que acontece? A gente entender o utilitarismo é a gente entender que existem ações e atitudes ou decisões governamentais que são úteis e que elas devem ser realizadas e
atitudes, ações pessoais ou governamentais que são inúteis e que não devem ser realizadas. Tudo bem? Em geral, é isso que é utilitarismo. Mas qual que é o meu critério de utilidade? Qual que é o meu critério de inutilidade? Tá certo? Isso é uma coisa importante aqui. Tem a ver com prazer, tem a ver com felicidade. Assim, uma atitude só deve ser concretizada se for para a tranquilidade de um grande número de pessoas. Então, a utilidade, ela está relacionada com o prazer ou a tranquilidade ou o bem fazer para o maior número de pessoas possíveis. E uma atitude, ela é inútil ou ela não deve ser realizada quando ela não beneficia o maior número de pessoas possíveis. Não causa benefício, ou seja, não causa felicidade, não causa prazer, de certa forma. Portanto, antes da efetivação de uma ação, ela deve ser avaliada sob o ponto de vista de seus resultados práticos. Então, é uma escola de pensamento, do ponto de vista social e do ponto de vista pessoal também, onde nós precisamos fazer cálculos de benefício ou malefício das coisas. É legal, porque a gente pode entender isso do ponto de vista do bem para a sociedade, como também do ponto de vista da minha vida pessoal, né? Então, se eu aplicar essa ideia do utilitarismo para a minha vida, talvez eu esteja construindo um futuro brilhante, né? E olha só, essa corrente de pensamento, ela está muito presente nos ingleses até hoje, né? Os ingleses são extremamente utilitaristas, extremamente pragmáticos, né? E a gente pode ver em alguns países europeus também esse pragmatismo político aí que tem a ver com essa raiz utilitarista de reflexão que a gente está vendo aqui agora. Vamos descer mais um pouquinho. Olha só, pode-se dizer que do ponto de vista filosófico, o utilitarismo visa alcançar o maior valor da existência humana, a felicidade. Não no sentido meramente individual, mas no aspecto coletivo. Então, por isso que é uma corrente de pensamento que a gente estuda em sociologia. Porque, do ponto de vista filosófico, dentro do utilitarismo, não importa a minha felicidade pessoal. Se eu precisar passar por cima da felicidade coletiva para alcançar minha felicidade pessoal, eu não estou agindo da forma correta. Porque, no final das contas, quem vai ser prejudicado quando a sociedade não vai bem sou exatamente eu, porque eu estou inserido na sociedade. Se eu busco não beneficiar a mim próprio de imediato, mas a sociedade como um todo, e ela é beneficiada com a minha escolha, quem vai ser beneficiado a médio e longo prazo vai ser eu, porque eu estou inserido dentro dessa sociedade. Essa reflexão, ela é muito importante. Então, olha só, economicamente, é também a vantagem de todos que deve servir de parâmetro para se tornar ou não uma decisão, ciente de que ela é ou não correta. Então, eu coloquei aqui uma imagem de um programa social brasileiro, que já teve mais forças em governos anteriores, mas é uma imagem do Minha Casa Minha Vida. Sem discutir, né, se é questão de esquerda ou direita, mas do ponto de vista do utilitarismo, a gente pode refletir assim, poxa, o Estado ele vai estar financiando casas para pessoas que não têm condição de pagar, de ter essas casas por si mesmas. Do ponto de vista do utilitarismo, isso é algo viável ou não? Então a gente tem que calcular, tem que fazer a reflexão. Poxa, qual que é o número de pessoas que vão ser beneficiadas por esse programa do governo? Em comparação, em relação às pessoas, né? Enfim, em geral. É um grande número, sim. Essas pessoas, se não tiverem esse benefício, o que vai acontecer com elas? Pode acontecer, existem cálculos para isso, tá? Mas pode, por exemplo, acontecer uma maior criminalidade, porque elas não têm casa, ou se elas precisam, enfim, com o pouco que elas ganham, pagar um aluguel, elas não têm o que comer, a vida pode ser muito ruim assim, então elas têm que partir para atividades criminosas, ou então para atividades, enfim, ilegais e tal. Então, assim, para evitar que isso aconteça, a gente faz um programa de moradia.
né, que abarca um grande número de pessoas, elas vão ser beneficiadas. Vai existir um benefício social, não só para elas, mas para a sociedade como um todo devido a isso? Existem cálculos que dizem que sim, né, que pessoas com uma moradia digna vai desenvolver ali, de certa forma, um certo comércio, que vai ser, de certa forma, um benefício para a economia das cidades, e assim vai. Então a gente percebe que existe um cálculo de benefício social em detrimento de um certo gasto público, né? Então, sim, se tornou viável do ponto de vista utilitarista, né? Então percebam, não se trata de esquerda ou de direita essa discussão, se trata simplesmente de uma reflexão utilitarista sobre um plano de governo, né? SUS, Sistema Único de Saúde. É algo que vai trazer um benefício para o maior número de pessoas e essas pessoas beneficiadas vão trazer um certo ganho social? Sim. É uma economia gigantesca você ter um plano de saúde único, onde vai tratar das pessoas com doença, né? A gente pode perceber, por exemplo, nos Estados Unidos, onde não existe SUS, o caos que foi a epidemia do Covid-19 lá, né? O caos que está sendo até agora. Pessoas que precisam, para se tratar, desembolsar de US$ 20 mil, enfim, para um tratamento. E que tem que tirar esse dinheiro do nada. Pessoas que muitas vezes, embora ela tenha uma qualidade de vida melhor que aqui, mas as pessoas tiveram que, sei lá, fazer empréstimos, enfim, para conseguir bancar um sistema de saúde que pudesse cuidar delas, porque lá não existe SUS. Então, continuando, o utilitarismo tem como aspecto moral que procura entender a natureza do homem, né? E para isso leva em conta o fato de que o indivíduo está sempre em busca do prazer, ao mesmo tempo em que tenta fugir da dor. É neste ponto que essa doutrina intervém, pois sua função é propiciar às pessoas o máximo de satisfação e alegria, e, por outro lado, impedir o sofrimento. Portanto, ser útil é o valor moral mais elevado, né? Daí uma definição do que é o hedonismo é a vida baseada no prazer. Então, olha só. Os utilitaristas, então, eles partem de uma concepção da natureza humana, de que o ser humano ele busca o prazer e quer se afastar da dor. Bom, mas só que esse prazer e essa dor, elas não são somente físicas. A gente não pode identificar prazer simplesmente com prazer sexual. O prazer ali pode ser também relacionado com algo relativo à questão psíquica, né? A paz de espírito, por exemplo, é um prazer. A angústia é uma dor, é um desprazer. Tudo bem? Então, olha só. O fato de eu parar neste momento e estudar para o vestibular. Do ponto de vista do corpo físico, é uma dor. Você tem que parar de fazer alguma coisa, sei lá, de fazer alguma coisa que você gosta, de dormir, de assistir uma série, para prestar atenção numa aula. Mas do ponto de vista de um cálculo de prazer, é uma dor agora que no médio, passar no vestibular, e longo prazo, fazer uma boa faculdade e se formar numa boa profissão, vai lhe dar um grande prazer de satisfação, de realização de vida. Então é um cálculo que se faz, percebe? É um cálculo que não consta simplesmente no prazer físico, mas também no prazer de realização de vida humana. Né? Por exemplo, você desligar esse vídeo e assistir a sua série favorita. É um prazer imediato, mas a médio e longo prazo vai te dar uma angústia, uma frustração que não vai valer a pena. Né? Então, esse cálculo, essa reflexão que eu estou fazendo aqui agora, é um cálculo, uma reflexão utilitarista. Isso do ponto de vista pessoal da nossa vida. A gente pode fazer isso do ponto de vista político e social também. Né? Por exemplo, investir dinheiro público na educação pública. Na educação pública de anos iniciais, né, anos médios, né, educação básica e universidade. Bom, do ponto de vista social, é um dinheiro gasto que talvez assim não fosse tão interessante, né? De forma imediata, sendo que existem muitas coisas que precisam desse dinheiro público. Porém, a médio e longo prazo é o maior investimento que um país pode fazer, de ele conseguir se desenvolver e lá na frente, tendo tido uma educação de qualidade, poder ter cientistas que
produzem suas próprias vacinas, que combatem seus próprios patógenos, que criam seus próprios remédios. Tudo isso se faz com ciência e com investimento que foi feito lá no passado. Tá vendo só? Isso também é um cálculo utilitarista. Então, olhem só. Aqui tem um desenho que muitos professores usam, né, para ilustrar um pouco essa questão do utilitarismo de uma forma bem pragmática, né? Imaginem aqui que está passando um trenzinho e tem uma bifurcação aqui onde tem uma pessoa amarrada e aqui 5 pessoas amarradas e você tem a decisão, né, de mudar a direção desse trem. Bom, e aí é o grande problema, né? Se é uma pessoa e aqui são 5, você faz o trem desviar e passar por cima só de uma, né? De forma fria e calculista. Você salvou 5 futuros, 5 pessoas e deixou passar uma. Isso é no sentido de não ter uma escolha só. Digamos que aqui existe uma pessoa que você conhece e aqui 5 desconhecidos. O utilitarista, de fato, né, na verdade depende, né? Se aqui for, sei lá, Papa, que pode causar muito benefício para a humanidade. E aqui, sei lá, pessoas que talvez não tenham, sei lá, criminosos, vamos por aí criminosos, estupradores de, não que eu defenda a pena de morte, né, mas embora o utilitarismo tem argumentos para defender a pena de morte, mas digamos que aqui são 5 estupradores de crianças. Esse cara que nem vai pensar muito, né, ele vai deixar o trem passar por cima dos 5 estupradores e salvar o Papa. Mas está vendo que está sendo feito um cálculo utilitarista aqui, o benefício que esse Papa pode causar e o suposto malefício que esses 5 estupradores podem causar ainda, né? Então, prestem atenção nessas reflexões e percebam, né, como que o utilitarismo está sendo pensado nisso. E aqui tem a questão, né, o vídeo que eu falei para vocês, de uma questão de 2014 sobre o utilitarismo, que é na Unesp, muito bem explicada, tá? E prestem bastante atenção nesse vídeo. Entrem na plataforma EDB, tem lá atividade sobre esse tema. Não é uma atividade muito complexa, tá? Mas é simplesmente para eu constatar a presença de vocês nessa aula aqui. Tá certo? Se vocês assistiram a aula, se vocês entenderam, a gente vai ter as avaliações agendadas, tá bom? Mas é importante você entrar na plataforma, fazer essa atividade, assistir bem essa aula, fazer as anotações no seu caderno, de acordo com o seu instinto, né? O ano que vem você vai estar na faculdade, vai ter que ter um instinto de saber o que é importante que o professor está falando na aula para poder anotar no caderno. O professor não vai ter a lousinha bonitinha lá, do jeito que a gente faz na sala de aula, né? São raríssimos os professores de faculdade que fazem isso. Tudo bem? Então você precisa treinar para isso. Então até a próxima aula, até a próxima semana e até